Agora a gente tem a equação de diferenças. A variável independente, geralmente tempo, ela é assumida ser um conjunto discreto de possíveis valores. Em um sistema linear invariante no tempo, tratadas neste curso, nessa disciplina, sua descrição matemática é aquela que é visto anteriormente, foi apresentada aqui a vocês. Lembrando que N é a ordem do sistema, A, I e BJ, que são os diversos termos numerador e denominador, são constantes, partindo da premissa também que a ordem da equação de diferenças relacionadas à entrada, ela é menor ou igual à ordem do sistema N. U de K, entrada, lembrando, Y de K é a saída. Detalhe, se U de K é igual a zero, não tem aplicação, a equação é dita ser homogênea. Apenas uma questão de classificação. Vejam, se eu tiver aqui, vou usar como exemplo essa equação de diferenças. Observe que eu tenho termos em y e termos de entrada. Termos, inclusive, que estão atrasados, parcelas que estão atrasadas no tempo. São valores constantes, nós temos aqui. E o que é que vamos fazer a partir de então? Y de k, eu vou deixar sempre esse termo aqui isolado, porque eu quero saber a minha saída à medida que o k vai aumentando no tempo. Então, para deixá-lo isolado, se tiver sempre algum valor constante, você passa todo mundo para o lado direito, passa todo mundo dividindo. Esses termos que estão atrasados em y também passe para o lado direito, ou seja, deixe isolado y de k. A partir de então, aqui tem toda a manipulação, vocês vão fazer isso com calma. Para esse exemplo, eu vou dar condições iniciais não nulas, ou seja, y de menos 2 igual a 1. Em menos 2, a saída é igual a 1, tem amplitude igual a 1. Em menos 1, a saída tem amplitude igual a menos 2. Dada que é uma entrada degrau, ou seja, U de K igual a 1 para K igual a 0, 1, 2, 3, ou na sua interpretação também pode ser dita que K maior igual a 0. E U de K igual a 0 para K menor que 0. Vamos trabalhar. Aqui para K igual a 0. Eu vou fazer a substituição aqui nessa função de transferência. Então, observe. Um terço que vai multiplicar menos 2y substituindo K, y de menos 1, y de menos 2, u de menos 1 e u de menos 2. Estão aqui colocados. Eu vou multiplicar cada termo desse. Mas quem são esses termos? Observe, aqui a condição inicial não nula. Então, y de menos 2 igual a menos 1. Ou, perdão, y de menos 1 igual a menos 2. Aqui está. Y de menos 2 igual a 1. Eu vou lá e substituo. Para os termos da entrada integral para k menor que 0, eu vou ter o valor 0. Apenas fazendo a substituição, descubro que y de 0 igual a 5 terços. Esse resultado será utilizado na próxima iteração, ou seja, aqui para k igual a 1, apenas vou substituir e vou aumentando aqui esse termo. Eu sugiro que vocês, inclusive, façam para até k igual a 4, para exercitar esse entendimento. E aí vocês vão fazendo a substituição, y de 0, quem é y de menos 1, u de 0, aqui eu tinha calculado anteriormente, e apenas substituir. Esse valor aqui será utilizado na próxima interação, y de 1, y de 0, u de 1, aqui eu já tenho o valor, a partir de u de 0, ele é igual a 1, já que eu estou dizendo que a entrada é igual a um degrau unitário. Se fosse um degrau com outro valor, eu substituiria esse outro valor, tanto positivo como negativo. E assim sucessivamente. Mas observe, fazer isso para cá, 1, 2, 3, 10, 100, ou seja, isso é muito... demoraria bastante. Então, a gente usa métodos computacionais,
que vão ser utilizados, inclusive, por vocês na parte de simulação computacional. Então, dado a função de transferência em Z, como é que eu vou obter as equações de diferenças? Aqui representado, eu tenho um sistema Y, uma função de transferência em Z, mas eu vou representar a minha saída aqui em y de k e u de kt. Então, o primeiro passo é transformar para o domínio Z, no caso. A variável de interesse é resolvida, finalmente utiliza-se a transformada Z inversa. Vamos fazer um exercício para ilustrar isso. Para transformar a equação de diferenças, tipicamente vai utilizar essas propriedades de atraso e avanço que foram apresentadas anteriormente. Nesse exemplo, que eu vou inclusive discutir em um vídeo à parte, realizando até um exemplo mais completo, onde eu posso, de uma equação de diferença, partir para a função de transferência e vice-versa. Mas, rapidamente, para que vocês possam entender e possam realizar como exemplo, eu tenho uma equação de diferenças com condição inicial nula, e vou aplicar um degrau unitário na entrada, só que a entrada aqui é representada por x de n. Bem, eu vou fazer a transformada z inversa dela, vou aplicar a propriedade do atraso, lembrando, quando você identifica o atraso, olha, veja as parcelas aqui, y de n menos 1, ela é atraso. Se tiver yn mais 1, nós temos o sistema em avanço no tempo. Então, eu aplico a transformada Z, termo a termo, e vou aplicar também a definição, a entrada U de Z, que me interessa. E aí eu acho a função de transferência em Z. A partir de então, eu posso estimar minha sequência, a minha solução, a partir da equação de diferenças também, né? Achar a sequência numérica, onde y de n é representada nesse formato aqui. Ainda também eu posso fazer a realização de sistemas em tempo discreto. O que significa isso? Na verdade, é como implementar de modo computacional. Como é que eu posso representar isso? Por exemplo, em diagrama de blocos, cada termo da função de transferência ou da equação de diferenças. Então, elas muitas vezes são representadas, são implementadas em um computador por meio de alguma linguagem de programação. Eu preciso determinar a ordem, eu uso a transformada Z, que é frequentemente utilizada para desenvolver essas estruturas computacionais e realizar operações de deslocamento no tempo, ou multiplicação por constantes e funções de soma. Isso que vai garantir essa implementação de forma que eu tenha um algoritmo. Então, dado que eu tenha uma entrada x de n e uma saída y de n, eu posso representar simplesmente por cada termo desse aqui em S, porque eu posso representar essa mesma representação para implementar uma realização de um determinado sistema, pode ser utilizado para Laplace, para Z, para equação diferencial e equação de diferenças, não importa. O que é que vai ocorrer aqui? Esse termo em S vai ser apenas o deslocador. Então aqui eu tenho y de n, eu tenho um deslocamento de uma unidade, sempre será uma unidade. Então, y de n menos 1, y de n menos 2, se eu tivesse um terceiro termo, yn menos 3. E aqui a sua representação de uma constante, que poderia ser escrita como um blocozinho, não tem problema nenhum. Menos A1 menos A2. Ele vai fazer parte de um somatório. Esse somatório aqui, ele pode ser também representado unicamente. Vamos fazer um exemplo também, para que vocês tenham uma ilustração melhor do que eu estou falando nesse momento. Também desloco uma unidade no tempo para a entrada. Eu tenho as constantes de tempo relacionadas a cada termo, aqui x de n, xn menos 1, xn menos 2, e aqui eu reescrevo a minha equação relacionada a y de n, que é justamente onde eu quero
verificar a cada variação de n qual será o meu valor. E geralmente é essa representação aqui que nós estamos interessados por meio de uma equação de diferenças para estimar a minha saída. De certo modo, aqui um exemplo, vamos discutir esse exemplo com maior destaque em um vídeo separado. E esse outro também é uma outra forma de você implementar, mas eu vou adotar a partir de então esse formato. Para, por exemplo, vocês vão fazer isso na parte do laboratório por meio da representação em Simulink, o diagrama de blocos. Algumas referências dos capítulos relacionados a este tema e espero que vocês possam aproveitar essa série de vídeos para realizar os exercícios e os exemplos. Até o próximo vídeo.